Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer a correção da página 103. Questão 3. Podemos destacar em um triângulo as seguintes relações entre as medidas dos ângulos internos e dos lados. Em um triângulo, o maior ângulo interno é oposto ao lado menor, e o menor ângulo interno é oposto ao menor lado. O maior lado é oposto ao maior ângulo interno e o menor lado é oposto ao menor ângulo interno. Então, temos um exemplo aqui, ó. Como 110 é maior que 50, é maior que 20, concluímos que BC é maior que AC, que é maior que AB. Então, vamos olhar aqui a nossa figura. Nosso triângulo ABC, o ângulo 110, o ângulo 50 e o ângulo 20. Então, o que ele disse aqui? O nosso ângulo 110, ele está oposto ao lado BC. Então, esse lado aqui é o nosso lado maior. Depois, o nosso ângulo 50 está oposto ao lado AC. E o nosso ângulo 20, que é o menor ângulo, ele está oposto ao lado AB, que vai ser o lado menor. Então, 110 é o maior, então o lado oposto a ele é o BC, é o nosso lado maior do triângulo. O meu ângulo de 20 graus é o menor, então quem está oposto a ele é o lado AB, que é o menor lado desse nosso triângulo. Então, temos aqui um outro exemplo. Como 5 centímetros é maior que 40 centímetros, como 5 centímetros é maior que 4 centímetros, que é maior que 3 centímetros, concluímos que o ângulo E é maior que o F e é maior que o ângulo D. Então, vamos lá, olha só. O meu lado maior não é os 5 centímetros, então o ângulo que está oposto a ele é o ângulo E. Então, o meu ângulo E é o ângulo maior. O meu lado menor é o 3 centímetros, então o meu ângulo D está oposto a ele. Então, o meu ângulo D é o menor ângulo do nosso triângulo. Então, o que ele quer que a gente faça agora? Ó? No triângulo HIJ, qual é o lado maior, o lado com maior medida? Então, olha só, para a gente poder descobrir, nós temos aqui um ângulo de 40, um ângulo de 120 e o meu ângulo X. Então, eu calculei primeiro o valor do ângulo X, ó. X mais 40 mais 120 é igual a 180, X é igual a 180 menos 160. De onde veio 160? Da soma do 40 com 120. Então, esse meu ângulo X aqui, ele vale 20 graus. Então, o que a gente pode concluir? Ele quer aqui o lado com maior medida. Então, o meu ângulo de 120 é o maior. Quem que é o lado oposto a ele? O HI. Então, o HI é o lado com a maior medida. E o meu ângulo X é esse. O meu lado menor é o que está oposto a ele. Então, o HI é o meu lado menor, porque é oposto ao meu ângulo menor. Questão 4. Analise as sentenças a seguir e assinale com X as classificadas como falsas. Então, a letra A. Todo triângulo escaleno, ele é isósceles. Então, tá errado. Todo triângulo equilátero é isósceles, verdadeiro. Não existe triângulo retângulo que seja equilátero. Então, esse aqui também é verdadeiro. Não existe triângulo escaleno que seja obtusângulo. Esse também é falso. Agora, reescreva as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. Então, para ser verdadeira a letra A ali, a gente tem que fazer o seguinte: todo triângulo escaleno não é isósceles. E a letra D, quando ele fala que não existe triângulo escaleno que seja obtusângulo, nós vamos tirar o não. Existem triângulos escalenos que são obtusângulos.
Então, tá aí as nossas frases, né, reescritas como verdadeiras agora. Agora, vamos corrigir a página 104. Observe os triângulos. Então, nós temos o triângulo 1, o triângulo 2, o triângulo 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nós temos 6 triângulos aqui. Aí, ele pede o seguinte: quais desses triângulos podem ser classificados como? Então, escalenos são aquele que tem os 3 lados diferentes. Então, vamos lá. Na figura 1, ele vai ter 3 lados diferentes, porque a gente viu, acabou de ver lá na nossa questão, né, da página anterior, a questão 3, mostrando lá, olha só. O meu ângulo 100, esse lado aqui é o lado maior. O meu ângulo 35, esse lado é o menor. E o 45 é o lado intermediário, né? Entre o maior e o menor. Então, o 1 aqui, ele é escaleno. Depois, a figura 4. Então, aqui é 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Então, todos os lados são diferentes. E a figura 5. 5,6, 4 e 6,1. Também as 3 medidas são diferentes. Na letra B, quem são os isósceles? A figura 2, então vamos lá, ó. 3 centímetros e 3 centímetros, isósceles, 2 lados iguais. Então, beleza, figura 3. A figura 2, 4 centímetros e 4 centímetros, eu já tenho 2 lados iguais, então tá ok. E a figura 6, também 4 centímetros e 4 centímetros. Depois, ele quer na letra C o que é equilátero. O equilátero aqui é a figura 2, ó. Os 4 lados mede 4 centímetros. Acutângulo, lembrando que são os ângulos menores que 90. Então, a figura 2, na nossa figura 2, então 60, 60, esse daqui também é 60, então ele é acutângulo. E a figura 5, 63, 40, e esse ângulo aqui também é menor que 90. Depois, retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a figura 4, que tem um ângulo de 90 graus. E a figura 6, que aqui também é um ângulo de 90, ó. 45 mais 45 é 90, mais 90, 180. E o obtusângulo é aquele que tem que ter um ângulo maior que 90 graus. Então, a figura 1, eu tenho aqui o ângulo de 100 graus, então ele é obtuso, então por isso que a minha figura é obtusângulo. E a figura 3, que também tem um ângulo de 120 graus. Então, aí nós temos o nosso obtusângulo. Questão 6. Observe como Ana construiu um triângulo cujos lados medem 4 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Com o auxílio de uma régua, Ana traçou um dos lados do triângulo, no caso, o lado de 7 centímetros, que ela chamou de AB. Em seguida, posicionou a ponta seca de um compasso no ponto A e, com a abertura de 5 centímetros, traçou o arco da circunferência. Então, ela fez isso aqui. E com a ponta seca no B, com a abertura de 4 centímetros, ela traçou o outro arco aqui. Então, tem esse ponto aqui em comum. Então, por fim, usando a régua, ele ligou os pontos A e B até o ponto C. Então, nós temos aqui 7 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, obtendo o triângulo ABC. Em seu caderno, construa um triângulo cujos lados meçam 5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. Então, isso aí é para você construir lá no seu caderno, né? E na letra B? É possível construir um triângulo cujos lados meçam 3 centímetros, 5 centímetros e 9 centímetros? Justifique sua resposta.
Então, você vai ver aí que é não. Pois, se você somar 5 mais 3, dá 8. E essa medida é menor que o terceiro lado. Lembrando que lá na condição de existência, o que tem que acontecer? A soma dos dois tem que ser maior que a medida do outro lado. Então, para ser verdadeira, aqui tinha que ser uma soma maior. Então, a medida de um dos lados é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Então, tá aí a correção da nossa página 103 e 104.